Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como resolver conflitos com o Git, né, pessoal? E quando que ocorrem conflitos no Git? Justamente quando a gente está trabalhando ali com feature branch, né, onde a gente cria uma ramificação a partir da nossa linha do tempo principal, acontece que outros desenvolvedores estão trabalhando em paralelo e mesclando, né, criando merges e rebases na nossa branch principal, e o que acontece é que a gente pode acabar alterando o mesmo arquivo e a mesma linha de código. E aí o Git ele não vai saber qual que está correto, né? Às vezes foi adicionado uma nova linha ali por um outro desenvolvedor e por você, e aí às vezes as duas alterações estão corretas, ou às vezes é só uma que a gente tem que manter, e é para isso que serve a resolução de conflitos no Git, né? Para a gente realmente informar, olha, qual que está correto ali nesse cenário onde foi alterado ali a mesma linha, né, no nosso documento, tá, pessoal? Então ele não consegue fazer aquele auto-merge, né? Ele precisa entender qual que está correto. Então a gente vai ver isso na prática, né? Então a gente trabalhou com o merge e com o rebase, e aí eu trouxe aqui para vocês só como referência, quando a gente está resolvendo um conflito, basicamente a gente utiliza o git merge -- continue para continuar após resolver um conflito, e no caso do rebase também, o git rebase -- continue para resolver esse conflito ali também. Então, vamos ver isso na prática para entender um pouquinho melhor como funciona, né? Eu vou abrir aqui o nosso VS Code, e se a gente dá um git log, a gente parou lá no nosso pull request da aula passada, tá, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Para simular um conflito, basicamente a gente simular como se tivesse talvez dois desenvolvedores trabalhando ali no mesmo código, ou que um commit foi feito ali na branch principal e a gente não pegou esse commit ali no começo quando a gente estava criando a nossa funcionalidade, tá? Então pode gerar algum conflito ali entre os arquivos, tá, pessoal? Então vamos tentar entender aqui fazendo um git commit na nossa branch principal, mas antes disso eu vou criar aqui uma nova branch, tá, pessoal? Então a gente vai utilizar o git branch, example, conflicts. Então aqui é só o nome da nossa branch, né? Criamos a branch, lembrando que eu continuo na branch main, tá, pessoal? O git branch ele só cria a branch pra gente. E aí o que eu vou fazer? A gente vai alterar o texto aqui do nosso H2, né, pessoal? Então vamos alterar aqui do nosso projeto 1. Então simulando um conflito no Git, tá, pessoal? Então beleza, a gente simulou o conflito. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar um git status aqui, a gente tem um arquivo modified, então vamos adicionar ele aqui no nosso staged, né? E aí o que acontece? A gente vai commitar, update project 1 description, beleza? E aí, pessoal, vamos acessar agora a nossa branch, né? A nossa nova branch lá. Se der um git log aqui primeiro, né? A gente vê que tem aquela alteração. Só que a nossa branch ela foi criada apontando para esse commit anterior aqui, né? Então ela não tem essa outra correção aqui. Então vamos ver isso, git checkout, example conflicts. E aí a gente dá um git log aqui, vejam que ela está apontando lá para o pull request ainda. A gente não tem aquele commit, né, que foi mergeado na nossa branch principal, e aí pode ser uma resolução de um problema ou uma melhoria que foi feita por outro desenvolvedor, tá, pessoal? Bom, e aí a gente vai alterar o mesmo texto aqui, né, o mesmo H2, para que realmente o Git acabe vendo ali qual que tá certo nessa situação, né? Então vamos lá. Deixa eu só dar um key para sair aqui do git log, né? E vamos alterar aqui o nosso H2, né? Conflitos com o Git, beleza, pessoal? Então aí a gente está trabalhando com conflitos no Git e a gente vai dar um Git status aqui. Então nós temos um arquivo modified e eu vou adicionar git add index.html, git status novamente, então temos um arquivo modified e aí a gente vai commitar essa alteração aqui, né? Então update project 1 description with conflicts. Só para a gente ter um exemplo aqui, né, de alteração na mesma linha de código, beleza? Então comitamos a alteração, se a gente dá um git log, agora a gente tem essa resolução aqui, né, essa alteração, né, esse commit, e lá na branch principal a gente tem outro commit também, tá, pessoal? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, né, o nosso commit da branch principal e quer jogar aqui também para nossa linha do tempo, né? Então se a gente quiser manter isso de forma linear, lembra-se que a gente vai utilizar o git rebase, tá, pessoal? Então vamos utilizar aqui o rebase, git rebase, com a branch main. Então a gente vai basicamente pegar lá todas as alterações que tiveram na branch main e colocar aqui em ordem cronológica, né? Então vai vir essas alterações mais o nosso commit que a gente acabou adicionando. E aí o que acontece? Quando a gente fizer isso, pessoal, olha só, o VS Code já vai apontar aqui pra gente, na verdade é um apontamento do Git, né? Mas a gente tem de forma visual aqui pelo VS Code que a gente tem um conflito para ser resolvido. Por quê? Porque houve uma alteração nessa linha lá na branch principal e também aqui na nossa feature branch, na nossa ramificação aqui. E aí qual que está correto, né, pessoal? Então a gente tem três opções aqui. Ou a gente pode aceitar ambas as alterações, né? Às vezes a gente acabou adicionando um subtítulo ali, uma outra linha de código que é importante manter as duas, então a gente acaba mantendo ambas ali. Então se eu clicar em Accept Both, ele adiciona os dois H2. Não é esse cenário que a gente quer trabalhar, então eu vou dar um Ctrl Z aqui, né? Mas eu posso acessar aqui também o Accept Incoming Changes, né, pessoal? Que aí basicamente a gente está aceitando ali a alteração que nós fizemos aqui na nossa branch. Lembra-se que a gente adicionou aqui o nosso conflitos com o Git, né? Então quando eu dou um Accept Incoming Changes, eu vou adicionar a alteração que está nessa branch aqui de funcionalidade, tá, pessoal? E aí a gente tem o Accept Current Change, que aí ele vai aceitar o quê? A alteração que foi feita lá na nossa branch principal, e ele vai ignorar o que a gente fez aqui na nossa branch, tá? Então eu vou dar aqui só como exemplo aqui para aceitar a nossa alteração, né? Falando que a nossa alteração é a alteração que está correta, então eu vou dar um Accept Incoming Change aqui, vou salvar o arquivo. E olha só, quando a gente dá um git status, pessoal, a gente vê que a gente tem um arquivo aqui que ele não foi mergeado, né? Que a gente está no processo ali de fazer o rebase, tá? E a gente precisa
realmente falar para o Git, olha, continua o rebase, né, que esse conflito que deu nesse commit aqui, eu resolvi, tá? E aí como que a gente faz isso? A gente precisa adicionar, então, esse arquivo aqui, né, que a gente resolveu o conflito, então, posso adicionar por aqui, ou dar um git add, né, git add index.html. Então, conforme eu vou resolvendo, pode ser que tenha mais de um arquivo que tenha dado conflito, e conforme a gente vai resolvendo cada um desses conflitos, a gente precisa adicionar ali no nosso stage, né, para que aí a gente possa realmente continuar o processo de rebase. Então, vamos lá, git rebase, traço, continue. Beleza? E olha só, quando eu der um continue aqui, ele basicamente vai criar ali o nosso commit, né, falando que essa alteração ali, indicando, né, qual que foi esse rebase, né, e qual que foi a alteração que está correta, para que a gente consiga ali manter um histórico disso. Então, vamos dar 2 pontos aqui, W para sair, aqui para, na verdade, W para salvar, aqui para sair, e eu vou manter ali a nossa descrição aqui do commit, beleza? Então, vamos lá. Beleza, ele finalizou o rebase aí com o conflito resolvido, e agora se a gente der um git log aqui, pessoal, olha só, a gente tem lá o nosso commit, né, de update project 1 description, né, que foi feito na nossa branch main, e também temos o commit aqui que a gente acabou fazendo ali na nossa branch de funcionalidade, né, então a gente indicou qual que era o correto ali, beleza? Então, com esse commit aqui a gente conseguiu resolver esse conflito e fazer esse rebase com sucesso. Então agora a gente tem aquela alteração que a gente tem lá na branch principal e a gente ajustou aqui na nossa branch de funcionalidade da forma que está correta, e agora a gente pode fazer o merge da nossa branch sem ter nenhum conflito, né, pessoal? Então vamos lá na nossa branch main, né, eu posso utilizar o git checkout traço para voltar para a branch principal, e aí voltando para a branch main eu posso dar um git merge, né, a nossa example aqui /conflicts, né, pessoal? Então aí a gente consegue fazer o merge dessa funcionalidade. E vamos olhar lá como ficou o nosso history, né? Lembra lá, Ctrl+Shift+P ou Command+Shift+P, né? Quem estiver no Mac. E a gente olha aqui o nosso Git history, pessoal. E olha só. Então a gente basicamente tem aquelas alterações, né, que a gente conseguiu mergear aqui na nossa branch principal, dado que eu já tinha feito o rebase, né, então ele não deu nenhum problema pra gente. Beleza, pessoal? Então, acho que o importante aqui é a gente entender que quando a gente tem conflitos, a gente tem essas 3 formas de resolver. Eu posso manter 2 alterações, posso manter a alteração que está na branch principal ou a alteração que eu estou fazendo, né, ou ambas alterações, né? Então, a gente trabalhando nesse cenário, a gente consegue fazer o rebase com sucesso ali, né, e depois mergear a nossa funcionalidade considerando as alterações que foram enviadas para a branch principal. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí. Veja